Análise técnica é uma vertente de análise que utiliza os gráficos, os padrões gráficos dos preços, ou seja, os preços eles vão subindo, vão caindo e aí vão formando os gráficos. E aí os padrões que acontecem, que surgem nos gráficos dos preços, eles possibilitam a projeção de movimentos futuros. Estatisticamente falando, vamos supor que eu diga para você que 70% das vezes que o preço faz esse movimento de subir aqui, sei lá, 10% e cair 10%, ele vai cair mais 10%. Então, essa é uma observação estatística sobre um padrão. Então, eu posso dizer que se acontecer alguma coisa, existe um percentual de chance maior que 50%, por exemplo, de 60% de acontecer tal coisa depois daquilo ter acontecido. São padrões que se repetem, que são observados ao longo do tempo. E aí, utilizando o gráfico aqui mesmo como exemplo, né, para a gente ter uma noção, a ferramenta que eu mais utilizo para fazer as análises técnicas é esse site aqui, o TradingView. A gente pode pesquisar pelos ativos que a gente quer analisar. Por exemplo, vamos supor que eu queira olhar o gráfico do milho, né, os preços negociados de contratos futuros de milho lá na B3, lá na Bolsa Brasileira. Então eu posso vir aqui e escrever o código do milho, que é CCM. Aqui ele já estava mostrando corn, né, que é milho em inglês, e futuros na BMF Bovespa. Se você clicar aqui na setinha, ele vai abrir todos os vencimentos negociados do milho lá na Bolsa Brasileira. Vamos supor que a gente queira olhar exatamente o preço do contrato futuro CCMU 22, que é o vencimento que acaba lá, que vence lá em setembro. Então a gente pode clicar aqui em abrir o gráfico. E aqui tem alguns tipos de gráficos que a gente pode utilizar para fazer análise técnica. O tipo de gráfico mais utilizado é o gráfico de candles. Tá vendo? Cheio de barrinhas verdes e vermelhas, dá para configurar a cor também. Esse é um gráfico mais utilizado porque ele já, só de bater o olho aqui, você já tira muitas informações sobre o preço. Porque cada barrinha dessa, ela já te demonstra 4 informações aqui. Por exemplo, se a gente pegar essa barra vermelha aqui, ó. Nesse dia, o milho começou o dia sendo negociado a R$ 97,30 por saca. Foi fechar o dia sendo negociado a R$ 95 por saca. E aí ele chegou a ser negociado aqui em cima, ó. Ele chegou a ser negociado a 97,51 e chegou a ser negociado também a 94,87. Então perceba que esse é o gráfico de candles que ele já nos mostra. Só de bater o olho aqui a gente já tem muita informação sobre como que foi a negociação histórica aqui do milho em todos esses dias. Para análise técnica, a gente utiliza principalmente, eu vou falar uma dos padrões gráficos que a gente utiliza para fazer análise técnica, que são suportes e resistências. O preço, ele tende a formar padrões aqui no sentido de que, por exemplo, imagine que a gente esteja lá no dia 8 de abril. A gente viu a negociação no dia 8 de abril, aí passou um dia, passou outro, foi negociando o preço do milho. E a gente percebeu que o gráfico ele fez um fundo aqui, olha. O preço desceu, bateu aqui nessa região, né? Ele chegou a testar essa região aqui 2 vezes. Ele veio e testou aqui no dia 29 de março e aqui também no dia 7 e 8 de abril. Então a gente pode perceber que esse aqui é um ponto de suporte. É um ponto que o preço veio, testou e subiu de novo, 2 vezes. Se a gente traçar essa linha aqui de suporte, essa linha preta que eu coloquei, na faixa de R$ 86,00, que na faixa de 86 a gente pode dizer que existe um suporte. Então, sabendo disso, eu sei que se o preço vier caindo aqui depois no futuro, provavelmente ele vai, essa região de preço de R$ 86,00 por saca, vai oferecer um suporte para o preço e ele não vai passar direto, ele vai dar uma testada aqui antes. E foi justamente isso que aconteceu lá na frente, lá no dia 3 de junho, esse mês. Então, perceba que existem padrões, né? Isso aqui funciona tanto para o suporte, que é quando o preço está caindo, mas também no caso de resistências, né? Então, se a gente colocar aqui, até pegando um gráfico intraday, sem ser o gráfico diário, que é um gráfico de que cada barrinha dessa representa 1 hora, a gente pode observar, por exemplo, aqui a gente teve uma resistência
nessa faixa de preço de R$ 96 por saca, o preço voltou a cair, e aí quando ele subiu, ele testou lá de novo e voltou a cair. Então, a gente sabe que o suporte e a resistência, ela é uma região de preços em que, estatisticamente falando, o preço ele tende a chegar naquela região e voltar para trás, né? Então, se está caindo, ele tende a testar aquela região e voltar a subir. Se está subindo, ele tende a testar e voltar a cair. Então, isso causa ancoragem de preço, e aí o pessoal, a hora que bate um determinado preço, eles entram vendendo ou comprando e formam esses suportes e resistências que a gente utiliza na análise gráfica para pegar o timing, né, para fazer operações, para fazer investimentos, né, a entrada, a saída de investimentos, né, isso tudo visando otimizar os nossos resultados com os nossos investimentos.